E vou dar. Ela é jornalista investigativo e pesquisadora. Indicada ao Emmy de 2023, foi vencedora do 39º Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo nas categorias Especial e Televisão. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2010, tem experiência em grandes reportagens por todo o país e em pesquisa jornalística para projetos audiovisuais. Passou por veículos como Record, SBT, Estado de São Paulo, além de diversos trabalhos para a CNN Brasil, Agência Pública e revista Vice BR. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Flávia Prado. Gostou dessa apresentação? Boa! Conta o tanto de tempo que você está formada. Ih, não me lembra não. Aí não. Obrigado, Flávio, por você ter vindo. Obrigado por você ter reservado um tempinho. 15 aninhos, né? 15 anos. 15 anos. Não mudou nada. Não mudou nada. E como é que você chegou para fazer jornalismo? Como é que você chegou ao Mackenzie? Bom, ao Mackenzie eu cheguei porque eu sou filha de professores, né? Então o estudo dentro de casa sempre foi uma coisa bastante valorizada. E então os meus pais tinham assim como exigência, não vou dizer que era uma escolha porque não era, era exigência mesmo que eu cursasse uma faculdade de renome. Então eles tinham ali as faculdades que estavam entre as opções. Já fazia uma lista prévia. Tinha né? E o Mackenzie estava lá entre as selecionadas. E aí eu prestei o Mackenzie e outras instituições, fui aprovada em outras, mas ali aconteceu eu até fiquei tentando lembrar, assim, mas acho que aconteceu uma coisa meio natural, meio, né? Mas também um direcionamento do meu pai, assim, que foi uma coisa que em casa também não tem muitas escolhas, as coisas foram muito... Uma pressão. Né? E aí eu acho que eles fizeram uma escolha muito acertada. Mas já era para o jornalismo a sua opção? Já era jornalismo. A minha mãe disse que eu cheguei um dia muito decidida, assim, da escola, que ia ser jornalista e tal, e ela não sabe de onde isso saiu. Mas, olhando de uma maneira mais profunda hoje, né, um certo tempo depois, eu acho que, assim, eu sempre fui uma criança que gostou muito de ler, gostou muito de escrever, acho que isso é comum, né, para todos os ex-alunos. Mas muito comunicativa, muito falante, muito, né, muito... Então, acho que naquela época que você fica meio olhando as carreiras, né, meio no escuro, assim, eu fui tentando achar uma coisa que fazia sentido, que eu achava que fazia sentido, assim, para o meu pai e para minha mãe, que eles iam achar mais ou menos legal, e que fazia sentido para mim. Que ia dar muito dinheiro. Que ia dar muito dinheiro, que eu ia ser milionária, e aí eu falei, nossa, acho que diante do que fazia sentido na minha vida, eu escolhi muito bem, eu faria jornalismo todas 1000 vezes de novo. Ô Flávia, logo que você se formou, teve a questão do diploma, né, da não obrigatoriedade do diploma para o exercício legal da profissão. Isso te decepcionou no primeiro momento ou foi algo que não te preocupava? Cara, isso foi uma discussão muito mais que a gente tinha assim, na faculdade do que no mercado de trabalho. Eu já estava, né, primeiro em redação de impresso, depois em redação de televisão, quando eu me formei. E nas redações sempre foi exigido o diploma, né? Se não, naquela época, eu como estagiária, o diploma de jornalismo. Hoje, né, a gente tromba com pessoas de outra formação acadêmica, né, encontra pessoas de outra formação acadêmica, mas sempre um diploma. E eu acho que é extremamente importante a nossa profissão exige muita responsabilidade, né? Então, exige que você tenha formação acadêmica, que você tenha essa clareza, assim, da responsabilidade do papel da imprensa, do papel de um jornalista, do jornalismo profissional, do bom jornalismo. São pilares muito importantes, assim, e que você começa a ter clareza e noção mesmo na faculdade. O que a faculdade te deu que pôde contribuir para a sua carreira? Cara, a gente estava falando disso, né, antes. A coisa mais importante, assim, que eu aprendi, assim, a comunicação, para mim, ela não acontece com uma pessoa só, né? Ela não é individual. A comunicação é um trabalho em grupo. E tudo aqui no Mackenzie a gente fazia em grupo e todas as disciplinas tinham isso, né? De atividades em grupo. E é muito legal porque daí você vai descobrindo no teu grupo de trabalho o potencial de cada comunicador. Porque, né, a gente parte do princípio que todos entraram aqui achando que tinham essa veia, né? E tem. E aí vão se aperfeiçoando. E isso, essa habilidade, né, de trabalhar em grupo e dos professores desenvolverem essas, né, as habilidades dos alunos, eu acho que isso foi muito importante, assim. Principalmente porque eu fui para o audiovisual,
E no audiovisual você não faz absolutamente nada sozinho. Assim. Essa figura do repórter solitário e tal, ela é muito bonita, mas ela é mística, assim, não existe. Cinematográfica. Ela é cinematográfica, assim, você não faz absolutamente nada sozinho. Assim. Mas você tinha um direcionamento quando você entrou, quer dizer, vou fazer jornalismo esportivo, cultural, político, econômico ou não? Isso foi nascendo no processo dentro da faculdade ou posteriormente à faculdade? Eu acho que eu gostava de uma comunicação popular. Eu acho que desde sempre, porque eu sempre, como muito comunicativa, eu gosto de falar com eu gosto que a maior parte das pessoas me entenda. Eu gosto de comunicar com a maior parte das pessoas. Mas aí aqui na faculdade você vai bibliografia, você vai entendendo quem são as figuras que você admira, o tipo de jornalismo que você admira. Nossa, quando eu cheguei nas aulas de jornalismo literário, é isso que eu quero fazer. O grande formato eu entendi aqui. Você ter tempo dedicado a um assunto. Então, o grande formato, você tinha ali o semestre em cima de um assunto. Eu falei, nossa, dá para ganhar dinheiro com isso? Dá para viver assim? Será? E aí você começa a... Então, acho que eu vinha de um desejo de me comunicar com a maioria das pessoas, assim, né? Eu sou de uma origem periférica, então eu cresci nos anos 90 e 2000, as pessoas assistiam televisão e jornal policial e assistiam muito, né? E aí eu falava, nossa, por que todo... E aí você começa a consumir muito aquilo, acho que isso me fez parar aqui também. E aí depois você começa a entender outros lugares, assim, você fala, nossa, que legal, dá pra viver disso, meu Deus, eu posso me dedicar a um assunto. Antes de ir para o jornalismo, para a grande reportagem, que você já disse que gosta muito, você passou pelo cotidiano, você passou pelo jornalismo factual também. Isso hoje a gente vê menos, né? As pessoas estão mais direcionadas para outras, não vou dizer para outras mídias, para outros meios de comunicação, que não o jornalismo, a redação tradicional. Você acha importante passar pela redação tradicional? Eu acho. Antes de entrar na redação, eu fiz um estágio que foi muito importante para minha carreira, que foi na Secretaria da Segurança Pública. É uma pasta pública, né? Uma pasta do governo. Mas eu que já gostava desse jornalismo popular, de jornalismo policial, ali eu tive certeza, assim, porque para você ser uma boa jornalista investigativa, você tem que fazer o jornalismo policial, você tem que fazer o dia a dia, você precisa, né, você precisa sentir o cheiro da notícia, você precisa lidar com a autoridade, com pessoas e aprender a ouvir gente, assim, na prática, né? Então, eu acho que ali eu entendi o dia a dia, né? Porque o jornalismo policial é isso, tem crime todos os dias na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, você está todos os dias, né? E depois dali fui para a televisão no dia a dia. Isso foi muito importante, assim. Porque a correria, a coisa de fechar... Hoje isso acho que não sei se faz mais sentido, né? A internet mudou na época que eu entrei na... Mas você acha que a televisão, esse imediatismo, você acha que ela perdeu força? Ela perdeu força, eu acho que perdeu força. Perdeu força, mas a dinâmica de trabalho se adapta, né? Eu ainda acho importante que uma pessoa que queira fazer televisão hoje em dia, que queira ter uma carreira na televisão, ou que queira ter uma carreira no jornalismo cotidiano, do dia a dia, é muito importante que ela tenha essa experiência, assim, né? Essa experiência de ser apuradora do dia a dia, de levantar a notícia do dia a dia, é muito gostoso. Tem cada vez menos espaço, né? A internet tomou um espaço, assim, absurdo, né? E os produtores de conteúdo né? Os produtores de conteúdo que não são jornalistas profissionais, então, enfim, a coisa mudou muito. Mas eu acho que foi fundamental, assim, porque é quando você aprende a apurar pequenas coisas, assim. Para você contar uma grande história, você tem que saber contar pequenas histórias primeiro. E como é que você chega no documentário? Aí já, com uns 20 e poucos anos, 22 anos, eu já estava no SBT, né? E já estava sentindo que aquilo não me supria, assim, né? E aí um jornalista que é bastante conhecido, o Roberto Cabrini, ele vai para o SBT e aí ele abre uma vaga para um jornalista mais jovem e aí eu consigo ir para essa vaga. E aí ali foi realmente, eu fiquei 8 anos e meio com ele e ali foi realmente uma escola, assim. De certa maneira é documentário que ele faz, né? Porque era grande reportagem, né? Era grande reportagem. E aí a gente vai para grande reportagem para a televisão, né? O documentário para a televisão, que a gente chama. E ali foi uma escola. Porque era semanal, então a gente tinha tempo. E como era uma vaga mais júnior, assim, para uma pessoa mais jovem, então era uma vaga que eu viajava muito, então eu fiquei
10 anos depois, porque depois eu vou para outra emissora e continuo, mas assim, viajando o Brasil, acompanhando ele em grandes coberturas. Então aí o mundo abriu, assim, né? Aí eu vou para as grandes coberturas, vou aprendendo tudo, vou me virando. Como é que você imagina, na tua época, né, quando você entrou na faculdade, eu acho que ainda não tinha, a rede social não era forte como ela é hoje, né? Você tinha mais ou menos assim, vou para a TV, vou para o rádio, quer dizer, se é audiovisual, tem que ir para a TV, não tem jeito. E hoje eu tenho caminhos diversos para fazer isso. O jornalista tem um amplo campo de trabalho nesta área. Tem. Hoje você não depende mais, né, dos grandes veículos, das grandes mídias, né? Você pode ser um profissional autônomo que depende ali, claro, você depende das big techs, você depende das redes sociais. Mas você pode ser um profissional que, né, depende ali da sua força de trabalho e de alguma rede de relacionamentos, de alguma rede de contatos ali, sem depender da grande mídia ali. Isso não existia na minha época, né? Na época que eu me formei, não existia, assim. Não existia também a figura do influenciador. Não. Qual é a força que essa figura representa hoje na comunicação? Cara, eu acho que tem influenciadores com mais potencial mesmo de opinião e de articulação, sem dúvida alguma, do que jornalistas. O jornalismo profissional passou por uma crise de credibilidade muito grande, né? Por uma crise muito profunda, que tem a ver aí com a internet, com o momento político do Brasil. Eu acho que tem muita coisa aí que afetou. Mas você acha que ele colabora com o jornalismo ou com a comunicação de forma geral? Quando eu estou dizendo assim, não como um vendedor de produto, mas no sentido ético da palavra? Olha, eu acho que essas duas coisas podem caminhar juntas. E, assim, a comunicação muda, né? É isso, a gente está falando de 15 anos, mudou totalmente. A gente precisa encontrar um caminho de sinergia, né? Eu acho que no primeiro momento foi tudo muito complicado, assim, para todos coexistirem. Era aquela coisa, mas o jornalista não tinha as fronteiras, né? O jornalista isso não pode fazer, o jornalista isso não pode fazer. Agora a gente já está vendo que, as coisas vão se readaptando, né? É um exercício. Por exemplo, assim. na tua época, acho que a gente não falava tanto de jornalismo corporativo. Não se falava de jornalismo corporativo. Era pouquíssimo explorado, assim. Poucas pessoas, a gente ia para as pessoas iam para assessoria de imprensa. E aí depois as pessoas foram crescendo dentro dessa carreira e tal. E hoje as pessoas, nossa, é uma carreira promissora pra caramba, assim. Eu converso com várias pessoas, Flávia, colegas seus e pessoas de outras turmas. Tem pouca gente em redação, mas você tem muita gente em marketing digital, em RP, em publicidade. Você se sente preparada para atuar no que for necessário dentro da comunicação? Sinceramente, eu acho que a gente precisa atuar no que a gente foi feito para atuar e no que gosta. Eu acho que eu poderia me preparar, a gente pode aprender sempre, mas eu acho que eu tenho... eu gosto de contar as minhas histórias e gosto de viver, de contar histórias, de pesquisar histórias. E eu acho que eu viveria de outras frentes de comunicação, sem problema nenhum. Eu adoro outras frentes de comunicação, mas eu acho que uma pessoa que se dedicou os 15 anos que eu me dediquei a outra coisa, sai na minha frente. Não tem... O jornalismo está dentro de você em qualquer atuação. O jornalismo audiovisual é a minha trajetória, né? Não tem muito... eu teria que realmente fazer uma imersão de novo, até em respeito, né, ao trabalho de quem trilhou 15 anos de outras frentes de comunicação. Você está voltada mais, vamos dizer... Eu sempre tenho essa questão do documentário, né? Se é mais jornalista, se é mais cinematográfico. Você acha que há uma fusão aí? Cara, eu fiz 10 anos de documentários para a televisão, que a gente chama, que é grande reportagem. Né, eu sempre digo, se você fizer uma remontagem ali, vai sair um belo documentário também de tudo isso. Agora, nesse último ano, oficialmente, que eu comecei a trabalhar em desenvolvimento para o streaming mesmo, que daí a gente já enquadra na categoria de documentário mesmo, de fato, né? Eu acho que tem coisas muito similares, tem coisas muito diferentes. E as coisas se complementam, né?
Eu acho que na televisão ali, quando a gente está dentro do escopo do jornalismo, do guarda-chuva do jornalismo, a gente tem uma coisa assim, manchetada de informação, né? E eu acho que quando a gente passa para a linguagem só documental e puramente documental, que está no guarda-chuva cinematográfico, a gente tem um pouquinho mais de oportunidade de brincar com linguagem, roteiro e tudo mais. O interessante de ter um jornalista nessa formação toda é que o jornalista cuida do rigor, do fact-checking e de que tudo a gente é como se fosse a certeza, né? É muito ruim se colocar nessa posição, mas assim, é quando eu falo assim, tem lá a obra baseada em fatos reais, os fatos reais sou eu. Eu sou os fatos reais. Mas esse é o nosso trabalho, né? Garantir que a obra ali tenha, né, esse lastro real. E isso é muito interessante, né? Porque as boas histórias... Eu sou uma defensora de que as boas histórias são as histórias reais. Então, esse lastro real, né? Eu acho que é isso que faz o documentário ser e a figura de jornalista passear ali no que são as grandes reportagens e no que são os documentários cinematográficos e tudo mais. Na escola, na faculdade, eu acho também a gente tem uma certa responsabilidade nisso, tem uma questão de jornalismo não mexer com dinheiro, né? Não vendo, tanto que eu tenho alguns ex-alunos que falam assim, puta, cara, eu fui para o jornalismo econômico, estou me dando super bem. E quando se falava disso na faculdade, era um terror. Excel, um terror. Onde você está agora, você tem que vender. Tem que vender, tem que vender. Eu acho que assim, a gente precisa também, eu acho bonito e romântico ver o jornalismo quando você tem 20 anos, o jornalismo não vende e tal, mas a gente precisa vender porque a gente precisa, eu, Flávio, indivíduo, preciso sobreviver também. E a comunicação tem poder de venda, tem potencial de venda, a gente precisa ver também, o nosso trabalho tem potencial de venda, informação e tal. E a gente precisa também saber, o jornalista ele precisa ser também um trendsetter, ele precisa avaliar tendências, ele precisa saber enxergar tendências, saber dialogar com o povo. Comunicação é isso, dialogar com as pessoas. Você precisa saber o que as pessoas querem ouvir e encontrar e contar essas histórias. Então, quais histórias mexem com as pessoas? Quais histórias dialogam com a vida das pessoas? Porque quando você conta uma história, não é só colocar a história que você acha que é importante. É a história que vai fazer que, né, faz que surte uma reflexão nas pessoas, que muda ali. Né? Você só sai transformado de um produto audiovisual quando aquilo mexe com a tua realidade. Né? Quando aquilo perpassa você. Senão, não faz diferença. Então, é um exercício de humildade mesmo também do jornalista, saber o que vende. Porque não é só o que você acha que é importante, é o que as pessoas querem assistir, consumir. Isso também é importante. E a gente está vivendo a fase do streaming, a gente pode dizer isso? Cara, tomara, né? Tomara, né? Porque é meu trabalho. Eu acho que é uma fase boa, é uma fase em que a gente tem várias janelas, o brasileiro ele tem assinado várias plataformas, essa coisa do on-demand, de você assistir a hora que você quer, onde você quiser, né? O celular, a galera vê no ônibus, no metrô, no trenzão, assistindo. Acho muito legal, acho que as pessoas consomem também conteúdos mais rápidos, embora isso me assuste, porque eu gosto de conteúdos longos, mas as pessoas querem, e as pessoas querem bastante conteúdo, né? As pessoas estão com fome de conteúdo. Isso é bem interessante. Eu acho que é um mercado que tá com sede de conteúdo, que tem oportunidade, sabe? Então, acho que a hora é agora. Voltando lá para 2007, você não imaginava fazer o que você faz hoje, né? Mas vendo aquela menina brava entrando aqui para fazer jornalismo, que conselho você daria para ela? Se acalma. Se seu gênio vai te levar em vários lugares bons, mas outros nem tanto. É nada, vai em frente, é massa, vai dar certo, vai dar certo. Mas nem, né, não é tudo que vai dar certo. Você acha que você escolheu a profissão correta? Nossa, sim, mil vezes sim. Eu acho que a escolha... Eu sou feliz, assim. Eu acho que a gente não é... Eu não sou poliana, não acho que é fácil. O mundo é perfeito. Não acho que é fácil. Putz, não tô rica, não tenho tudo que eu quero, me estresso. Mas eu acho que eu sou... No fim do dia, quando eu olho assim, falo... entreguei, tenho orgulho da minha trajetória, tenho orgulho do que eu faço, gosto das coisas que em que eu me meto. Tem anos melhores, anos piores, mas tô equilibrando. Flávia, legal ouvir essas histórias, saber que
você trilhou um caminho que você gosta e para a gente também é importante até para saber as oportunidades que tem na profissão, né? Porque muitas vezes a gente está em sala de aula e não sabe o que está acontecendo lá fora com os profissionais que nós formamos, né? Então ouvi-los também é muito legal e eu fico muito feliz de você ter vindo, de verdade. Eu que agradeço. E vai, chame quando quiser. Vai ter outras chamadas assim para dar um bate-papo com os alunos também, que é muito importante. Obrigado. Obrigada por tudo.